Então, esse trecho que eu vou comentar agora, eu trouxe lá do Wikipédia, fala sobre o perdão. Então, o que não é o perdão? Perdão não é tolerar. Tolerar significa falhar em ver a ação como errada e necessitando de perdão. Perdão não é desculpar, ou seja, não considerar o ofensor como responsável pela ação. Não é esquecer, que significa remover a noção da ofensa da nossa consciência ou da consciência da pessoa. Perdão não é reconciliar, não é restaurar um relacionamento. Então isso é o que o Wikipédia traz como definição do que não é perdão. E o que o Wikipédia traz como definição de perdão? Ele fala que é um processo voluntário onde nós, quando estamos ofendidos, mudamos a nossa forma de sentir e de agir em relação à pessoa que nos ofendeu. Nós deixamos aquelas ideias de vingança e até passamos a desejar o bem à pessoa que nos ofendeu. Então assim temos a definição que o Wikipédia nos traz. Perdoar é sinal de fraqueza? Se uma pessoa que calunia soubesse do sofrimento causado na outra pessoa e também em si mesma, preferia ter se calado e teria evitado fazer uma acusação sem fundamento. Não é assim que aconteceria se a pessoa soubesse o que aconteceria depois? Então, se uma pessoa deixa de fazer o bem e se essa pessoa percebesse a tristeza que a espera lá na frente pelo bem que a pessoa não fez, ela não deixaria de realizar essa tarefa no bem, que poderia amenizar até o sofrimento das outras pessoas pela sua própria ação. Então ela não deixaria de fazer a tarefa no bem se ela soubesse da tristeza que encontraria mais para frente. Então, se uma pessoa também age com ingratidão e notasse a amargura que surge no seu coração, preferiria também não ter sido tão indiferente quando a ajuda apareceu ou quanto a ajuda que recebeu. Se uma pessoa egoísta soubesse da solidão que a espera no futuro, não deixaria de praticar a fraternidade e a cooperação. Se uma pessoa gulosa conseguisse enxergar os desequilíbrios causados ao próprio corpo físico, causando também diminuição no tempo de vida, tenderia a buscar uma alimentação mais saudável e mais harmônica. Será que nós nos encaixamos em algum desses exemplos? Eu posso dizer que já passei por todas essas experiências e agora tenho uma visão diferente das coisas que eu vou compartilhar com você. E espero que esse conteúdo possa te ajudar a refletir e gradualmente digerir essas informações e também gradualmente, conforme essas experiências forem fazendo sentido para você, você também possa transformar a sua forma de pensar, a sua forma de agir com relação ao perdão. Pois muitos dos erros que eu comentei agora há pouco são erros que nós cometemos quando desconhecemos o que vai acontecer no futuro, não é mesmo? Então todos nós somos suscetíveis de cometer um erro. Então assim, com essa mudança na minha forma de pensar e na minha forma de agir, ela tem me ajudado na superação do meu sofrimento emocional. Espero que ela te ajude também. Então é um exercício contínuo e constantemente eu estou vigiando o meu comportamento. Porque ainda eu escorrego, ainda eu tropeço. E como eu tenho algum conhecimento, a minha responsabilidade em não errar, ela é maior ainda. E quando eu erro, a minha dor é maior do que quando eu não sabia dessas coisas. E assim nós vamos galgando os níveis superiores de consciência, né? Então, cada uma dessas imperfeições gera em nós uma sombra que fica armazenada no nosso inconsciente e nós precisamos aprender a lidar com as nossas sombras. E essas sombras, elas são dissolvidas através do amor para transformar as sombras em luz. Quando nós passamos a compreender melhor as leis divinas,
ou especificamente a lei de causa e efeito, nós vamos entendendo algumas frases. A cada um conforme suas obras, ou a cada um segundo suas obras. E nós precisamos também tomar cuidado com aquela frase: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pois nós, às vezes, erroneamente, nós achamos que o olho por olho e dente por dente, que é aquela lei de Talião, do Código de Hammurabi, achamos que olho por olho e dente por dente deve ser uma justiça humana. Mas na realidade, olho por olho e dente por dente, ela é uma justiça divina, que tem como base a lei de causa e efeito. Então, portanto, se alguém agiu de alguma forma incorreta para conosco, nós não devemos ficar pensando assim: aquela pessoa vai pagar caro por isso, porque Deus é justo e Deus vai castigar. Então nós não devemos pensar dessa forma, porque Deus é justo mesmo, mas Ele não castiga, Ele é amoroso. E por esse motivo que existe a lei de causa e efeito. E nós não precisamos ficar guardando rancor pelo ocorrido, porque assim como as pessoas erram, nós também cometemos erros. Então, assim como nós precisamos perdoar pelos erros dos outros, nós esperamos que os outros também perdoem pelos nossos erros. E quando nós formos julgar alguém, nós precisamos ser incluídos nesse julgamento também, que é importantíssimo. Então, quanto mais nós compreendemos essa lei, mais nós tendemos a evitar de nos afastar do caminho reto. Então, procuremos compreender aquela pessoa que nos ofende, ou aquela pessoa que nos fere de alguma forma. Porque, conforme disse Jesus disse assim lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, aquela pergunta que eu fiz agora há pouco: perdoar é sinal de fraqueza? Vimos que perdoar é ter um melhor entendimento das leis divinas. E esse entendimento não torna as pessoas fracas, e sim fortalece as pessoas. Então, quando nós aprendemos a perdoar, nós não nos tornamos pessoas fracas, e sim pessoas fortes. Então, você concorda que perdoar não é um sinal de fraqueza, e sim um sinal de fortaleza? Faz sentido?